Beleza, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai estar falando aí sobre Flexbox, rapaziada. E cara, Flexbox é muito importante a gente aprender para poder construir nossos layouts, porque o Flexbox ele vai servir para a gente poder alinhar, né, posicionar os elementos ali certinho, e é isso que a gente precisa disso para poder construir os layouts. A gente precisa saber distribuir os itens, alinhar eles e tudo mais, e com o Flexbox a gente consegue fazer isso, beleza? Cara, para começar a usar o Flexbox, a gente vai criar aqui, a gente precisa de algum elemento para agrupar todo o conteúdo que vai ser alinhado. Eu vou criar aqui uma div e vou chamar ela de container, tá? Geralmente a gente chama de container essa div, mas o elemento que seja, mas enfim, o nome aqui pode ser qualquer um, tá? Mas vou chamar de container. E dentro dessa div container eu vou colocar a outra div, aqui, os outros elementos que eu quero alinhar e posicionar, enfim. Vou colocar aqui uma outra div aqui dentro, tá bom? Vou salvar aqui, vocês podem ver que não vai acontecer nada, porque essas divs aqui não tem característica nenhuma. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar dentro dessa div aqui uma class, vou chamar ela de elemento. Vou pegar essa class elemento e vou colocar uma largura de 100 pixels, uma altura de 100 pixels e um background color vermelho. E vou colocar também uma borda de 1 pixel sólido e preto. Se a gente salvar e atualizar, a gente vai ver que a nossa div está aqui. Eu vou colocar aqui também div, tá? Vou escrever aqui div, só para vocês verem. Faz div, beleza? E tá, vamos lá. O comportamento, antes de fazer aqui, vamos mostrar qual é o comportamento padrão da div, né? Vou colocar aqui fora, tá? Tá fora do container agora. Vou salvar e atualizar, coloquei duas divs aqui. Sem salvar e atualizar, o comportamento padrão é esse daqui, porque a div ela é um display block. Se você não assistiu minha aula onde eu falo sobre tipo de display, né, display inline, display block, eu recomendo muito que assista para poder fazer sentido isso daqui que eu estou falando, tá bom? Por padrão, comportamento vai ficar um embaixo do outro, porque a div é um display block, tá? É aí que entra a magia do display flex, que é o flexbox. Se a gente colocar aqui dentro, esses elementos aqui dentro, e vir nessa div, que está com a class container, escrever aqui, ó, display flex, salvar e atualizar, olha o que acontece. Os itens ficam um do lado do outro, tá bom? Então é aqui que a gente, depois de ter declarado o display flex, é aqui que a gente começa a magia dos posicionamentos com o flexbox, beleza? Nós temos duas direções para poder trabalhar aqui, porque pode ser que eu queira trabalhar aqui em linha, maravilha, mas se eu quiser trabalhar em coluna, eu não vou poder? Pode sim, tá? Então a gente tem duas direções, tem o formato de linha e o formato de coluna. Vocês podem ver que o formato de linha ele é o padrão, tá? E para a gente ajustar por formato de linha, de coluna, basta a gente colocar aqui o Flex Direction. A propriedade Flex Direction é que vai dizer a direção que a gente quer, tá? Então se eu coloco aqui Flex Direction Column, se eu salvo e atualizo, vocês podem ver agora que os elementos estão ajustados em coluna, beleza? E se eu coloco o row, é o padrão, que é a direção em linha, tá? É basicamente isso que serve o Flex Direction, tá? Beleza. Cara, os elementos que estão dentro desse container aqui, se a gente lotar de div aqui dentro, ó, vamos colocar várias divs aqui dentro. O que, que acontece? Os elementos vão se distribuir no seu tamanho para poder caber aqui dentro. Cara, isso é bom, mas pode ser que seja ruim em um certo ponto, porque os elementos vão ficar muito pequenininhos aqui, tá? Lembra, eu declarei a largura de 100 pixels, eles não estão mais 100 pixels. Por quê? Porque por padrão Flexbox vai adaptar todos para eles poderem caber na mesma linha, e nem sempre a gente quer isso. Como, por exemplo, aqui eu disse, né, a gente ajustou a largura de 100 pixels, eu quero que cada elemento tenha 100 pixels. Então, para isso, a gente pode simplesmente vir aqui e usar o FlexWrap, tá? Por padrão, a propriedade é a NoWrap, que é a que está aqui já agora, que é a por padrão, que é ela não vai quebrar os itens. Então, se a gente colocar aqui o wrap, é isso mesmo que você imaginou. Ela agora vai quebrar os itens. Quando ela atingir o tamanho máximo, quando os elementos não puderem mais, não caberem mais aqui, ele vai quebrar para a próxima linha e assim vai, tá bom? Então, para isso que serve o FlexiWrap, para poder fazer com que ele quebre a linha quando o elemento não cabe mais ali, tá? Então a gente pode encher de elemento aqui que ele sempre vai quebrar a linha. Se eu deixar aqui em full screen, pode ver que agora deu, tamanho certinho. Então, se eu colar mais algumas divs aqui, salvar e atualizar, vocês podem ver que quebrou porque não cabe mais nenhum elemento aqui com largura de 100 pixels, tá bom? Vocês podem notar, né, que o Flexbox ele é muito bom para elementos responsivos, porque ele vai quebrando automaticamente, beleza? Por isso que é extremamente importante aprender ele. Eu vou apagar tudo aqui, vamos salvar e atualizar, tá? Beleza, entendido o FlexWrap, né? Agora a gente vai poder, vamos aprender agora como é que a gente posiciona os itens aqui.
tá? Para isso, existe a propriedade justify content, né? Que seria justificar o conteúdo, beleza? Cara, a gente tem aqui, são 6 propriedades, tá? A primeira que eu vou mostrar para vocês é a Space Between, ou seja, ele vai pegar os elementos que estão aqui dentro e dar o maior espaço entre eles. Vamos salvar aqui e atualizar? Vocês vão ver, ó, esse é o maior espaço entre os elementos que coube aqui dentro. Então, se a gente colocar aqui outra div e outra, vamos salvar e atualizar, ó, esse daqui é o maior espaço que o elemento vai dar entre eles, tá? É isso que o Justify Content Space Between faz. Agora, se a gente coloca aqui, por exemplo, uma outra propriedade, que é o Space Evelyn. O que o Space Evelyn faz? Se a gente salvar e atualizar, ele vai dar o mesmo espaço para todos os elementos. Então, pode ver que aqui está com espaço, esse espaço é o mesmo que daqui, esse espaço é o mesmo que esse é o mesmo que esse, e esse é o mesmo que esse. Nós temos também o Space Around, que é um pouco parecido... Opa! Space Around, que é um pouco parecido com o Space Evelyn. Vamos salvar e atualizar. Só que vocês percebem o seguinte, aqui esse espaço é o mesmo que esse espaço é o mesmo que esse espaço aqui é a metade desse espaço e esse espaço aqui é a metade desse espaço, tá bom? Então, no início e no fim, eles vão ter a metade e o restante vai ter tudo o mesmo espaço entre os elementos, tá? Então, vamos tirar aqui, por exemplo, duas divs, deixar só as duas. Vocês podem ver que eles vão dar o mesmo espaço. Então, esse espaço aqui é a metade desse espaço aqui todo. E aqui é a mesma coisa. Se a gente colocar aqui o Space Invalid também para testar, com dois elementos só, vocês vão ver que esse espaço equivale a exatamente igual a esse, que é exatamente igual a esse, tá? Essa é a pequena diferença do Invalid para o Around. O Around vai ter a metade dos espaços no início e do fim, o Space Invalid vai ter o mesmo espaço em toda a distribuição dos elementos, tá? Nós temos o Flex Start, que é o alinhamento por padrão. O Flex Start vai fazer com que os itens comecem aqui no início, que é o padrão. Se a gente não colocar nada, se a gente só falar Display Flex, é isso que ele vai fazer, ó, a gente só vai atualizar. E também nós temos o Justify Content, o Flex End, que vai fazer os itens se alinharem lá para o final, tá bom? Em Justify Content é basicamente isso que nós temos, tá? Nós temos também agora o Align Items. O Align Items é bem parecido com o Justify Content, só que o que ele vai fazer é alinhar no eixo transversal do container, tá? Eu vou falar aqui, tem alguns outros, mas vou falar para vocês os principais propriedades do Align Items. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu estar aqui, Align Items. Vou colocar aqui, começar com um dos mais usados, que é o Align Items Center. Vou atualizar aqui para vocês salvar. Primeiro a gente vai ter que fazer o seguinte, né? Primeiro eu vou colocar aqui uma cor nesse container, vou colocar uma cor azul. Vou salvar e atualizar para vocês verem. E eu vou colocar uma altura de 300 pixels nesse container para poder vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos apagar aqui, que vocês já viram mais ou menos o que aconteceu. E é o seguinte, agora o container tem 300 pixels de altura. E com Align Items, né, a gente consegue alinhar no eixo transversal. Então, se eu coloco Align Items Center, ele vai alinhar no centro. Ele vai alinhar no centro do container, que é onde que ele está dentro, tá? O outro é o Flex Start, que é o padrão, tá? Ele já vai começar com o Flex Start, que é lá em cima, e tem o Flex End, que ele vai começar aqui embaixo. E a gente pode misturar o Justify Content com o Align Items. Então eu posso colocar, por exemplo, um Flex End, Justify Content Flex End e o Align Items Flex End. Ou seja, ele vai vir aqui para o canto e aqui para baixo, tá? Se a gente salvar aqui e atualizar, é isso que acontece, tá? Então, o Justify Content, deixa eu mostrar aqui para vocês. O Justify Content Flex End jogou aqui para o canto e o Align Items Flex End jogou lá para baixo, tá bom? Então eu posso misturar aqui, eu posso brincar, eu posso colocar aqui, por exemplo, o Align Items Center, tá? Salvar e atualizar, então ele vai ficar no final aqui, nesse eixo, e vai alinhar no centro, nesse eixo aqui, tá bom? Agora vamos apagar aqui e vamos ver como ele se comporta no Flex Duration Column, tá? Porque esse daí é o comportamento do Justify Content e do Align Items no Row, tá? Agora vamos ver o Column. Vamos transformar aqui o Flex Duration primeiramente em Column, beleza? Agora a gente vai começar a ver o Justify Content. Vamos fazer o Justify Content, vamos começar com Center, tá? Que foi o mesmo que eu comecei no Flex Row. Olha como é que acontece quando o Flex Duration é Column. No Flex, vou usar o Light Shot aqui para vocês, para desenhar aqui para ficar melhor, né? Quando está o Flex Row,
o elemento ele vem daqui para cá, ele se alinha no centro assim. Quando é o Flex Direction, ele vai alinhar nessa posição aqui, ó. Ele sempre vai alinhar nessa posição aqui, quando o Flex Direction é Column. Então, qualquer elemento, qualquer propriedade que eu coloque no Justify Content com a Flex Direction Column, ele sempre vai alinhar nesse eixo aqui, beleza? Opa, ali é vermelho, não vai dar. Ele sempre vai alinhar nesse eixo. Então, por exemplo, se eu colocar o Space Between, vai ficar um elemento aqui e um elemento aqui, tá? Se eu colocar Space Around, deixa eu mudar a cor aqui, para, não sei, um verde. Se colocar Space Around, vai ficar os elementos distribuídos aqui, tá? Então, quando o Flex Column, quando o Flex Direction é Column, o Space, o Justify Content, ele vai funcionar nesse eixo aqui, tá bom? Seria no eixo Y. E o Align Items vai ser o contrário. O Align Items, ele vai alinhar no eixo vertical, que seria o eixo X. Então, no Flex Row para o Flex Column, as propriedades Justify Content e Align Items, elas meio que se invertem, tá? A gente pode botar a grosso modo que elas meio que se invertem o alinhamento. Então vamos testar aqui, né? Esse daqui é o center. Vamos fazer o que eu falei. Vamos ver agora o space between. Se eu salvar e atualizar, vocês podem ver ó, que o alinhamento aqui foi no eixo Y. Vamos colocar aqui o space evening. Opa, space evening, tá? Vamos salvar e atualizar. Tá vendo? Sempre no eixo Y, quando o flex direction é column. Vamos colocar aqui o space around. Vamos salvar e atualizar, tá? Vamos colocar aqui o flex end. Flex end, beleza? Ele vai ficar aqui no fim, né? Beleza? Ficou aqui no fim. E nós temos também, acho que são todos, vimos todos. E agora vamos ver o Align Items, né? O Align Items, como eu já disse, Align Items. Vamos começar aqui no Center, por exemplo. Não, antes de colocar, vou salvar e atualizar para ficar na disposição padrão. Agora a gente vai colocar aqui o Align Items Center, lembrando que esse é para o Flex Direction Column. Agora, ó, ele alinha no eixo X, tá? Quando está no Flex Direction Column, o Align Items inverte com o Justify Content, beleza? Então agora se a gente colocar o Flex End, por exemplo, ele vai salvar e atualizar, ele vai vir para cá. E se a gente coloca no Flex Start, que é o padrão, ele volta para cá. E da mesma forma que o Flex Row, a gente também pode misturar os dois. Então eu posso botar aqui Justify Content e Flex End. Opa, vamos botar aqui um Flex End e colocar aqui o Align Item Center, né? Vamos salvar e atualizar. Aí ele veio para cá, né? Porque o Justify Content jogou ele para o final e o Align Items jogou ele aqui para o meio. Beleza, espero que vocês tenham entendido. É basicamente isso, tá? O Flexbox tem algumas outras propriedades que a gente vai ver durante a execução dos projetos, fazendo os projetos e quando necessário a gente vai utilizar. Aí eu vou explicar para vocês o que cada um vai fazer. Mas, cara, você entendendo isso daqui já é o essencial para você posicionar os elementos e criar qualquer coisa, tá bom? Criar qualquer coisa. E é isso, muito obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima, fui! Agora vamos